3 da manhã. Você está deitado no escuro, de olhos fechados, tentando dormir com toda a força que você tem. Você conta respirações. Você muda de posição. Você ordena ao seu próprio corpo que desligue. E nada. Quanto mais você tenta, mais acordado você fica. E em algum momento, entre uma virada e outra no travesseiro, passa pela sua cabeça uma suspeita incômoda. A de que o problema não é a insônia. O problema é a tentativa. Guarde essa suspeita, porque ela é a porta de entrada para uma das ideias mais estranhas e mais libertadoras que a filosofia já produziu. Agora faça um teste comigo. Não pense num elefante cor-de-rosa. Concentre-se. Não pense nele. Você acabou de pensar. E quanto mais você se esforça para expulsar o elefante da sua mente, mais nítido ele fica. Mais presente. Metemoso. Isso não é uma falha do seu cérebro. É uma lei. Uma lei que governa muito mais do que pensamentos intrusivos. Ela governa o seu sono, a sua ansiedade, os seus relacionamentos, a sua busca por dinheiro e, principalmente, a sua busca por felicidade. O filósofo Alan Watts deu um nome a ela: a lei reversa, ou a lei do esforço ao contrário. E ela diz algo que ofende tudo o que te ensinaram desde criança. Quanto mais você persegue uma coisa, mais você garante o oposto dela. Quanto mais você tenta ser feliz, mais infeliz você fica. Quanto mais você exige segurança, mais inseguro você se sente. Quanto mais você corre atrás do amor, mais ele parece fugir de você. E, na direção contrária, quando você para de tentar agarrar, a coisa vem. Sozinha, como o sono, que só chega quando você desiste de persegui-lo. Parece absurdo. Parece um truque de autoajuda embalado em mistério oriental. Mas repare na sua própria vida antes de descartar. Lembre daquela conversa em que você tentou desesperadamente parecer interessante e saiu dela se sentindo um estranho. E daquela outra, em que você não estava nem tentando, e foi talvez a melhor conversa do seu ano. Lembre da época em que você mais correu atrás de alguém, e do jeito exato como essa pessoa se afastou. Lembre de quando você prendeu a respiração para ganhar controle e perdeu o fôlego. A vida inteira essa lei esteve operando em você. Você só nunca tinha visto o padrão. Alan Watts usava uma imagem para explicar isso, e ela é tão simples que dói. A água. Quando uma pessoa cai num rio e entra em pânico, o que ela faz? Ela se debate. Ela luta contra a água. Ela tenta, com todos os músculos do corpo, ficar na superfície. E é exatamente isso que a afunda. Agora observe o que fazem os que sabem. Eles param de lutar. Eles abrem os braços, soltam o peso, deixam o corpo ir. E a água, a mesma água que engolia o desesperado, sustenta o entregue. Quem se debate afunda. Quem relaxa flutua. Essa não é uma metáfora bonita para colocar num quadro. É uma descrição tecnicamente precisa de como funciona uma categoria inteira da experiência humana. Existe um tipo de coisa que responde ao esforço. E existe um tipo de coisa que responde ao contrário do esforço. E a tragédia da nossa época é que ninguém te ensinou a diferença. Você foi treinado, desde a escola, num único verbo: tentar, esforçar, lutar, correr atrás. Para passar de ano, tente mais. Para ganhar dinheiro, lute mais. Para ficar em forma, force mais. E esse treinamento funciona, de verdade, para uma parte da vida. Ninguém corre uma maratona sem treino e ninguém constrói nada que preste sem disciplina. Esse canal já dedicou vídeos inteiros a isso. Mas aí você pega essa mesma ferramenta, o esforço, e aponta ela para dentro. Para o seu sono. Para a sua paz. Para a sua vontade de ser amado. E a ferramenta que constrói pontes começa a cavar buracos. Porque estados internos não obedecem à força. Eles obedecem à entrega. Tentar relaxar é uma contradição em termos. Tentar dormir é o método mais eficaz de vigília já inventado. Tentar não ficar ansioso é ansiedade em dose dupla. E é aqui que a pergunta deste vídeo se forma inteira na sua frente. Se boa parte do que você mais quer na vida, calma, sono, amor, contentamento, pertence à categoria das coisas que fogem de quem persegue, então quanto do seu sofrimento atual não é azar, não é fraqueza,
Não é falta de merecimento, mas simplesmente esforço apontado na direção errada. Quanto da sua infelicidade é, na verdade, o subproduto direto da sua caçada pela felicidade. Neste vídeo, você vai entender a mecânica exata dessa lei. Porque perseguir uma coisa reforça a falta dela. O que um filósofo alemão amargo e um sábio chinês de 2500 anos atrás descobriram sobre isso muito antes de Watts. Na parte final, a mais importante, quando o esforço funciona e quando ele afoga, porque essa lei tem limites. E ignorar esses limites transforma a sabedoria em preguiça disfarçada. Eu não vou te pedir para acreditar em nada. Vou te pedir para observar. Porque essa lei não precisa da sua fé. Ela já está funcionando dentro de você. Agora, nesta noite em que você talvez esteja me ouvindo justamente porque não conseguiu dormir, a água já está em volta. A única pergunta é se você vai continuar se debatendo. Respira. Solta os ombros. A gente vai começar pelo lugar mais desconfortável possível. A razão pela qual você quer tanto as coisas que quer. E o que essa vontade está fazendo com você por baixo dos panos, enquanto você acha que ela está te ajudando. Para entender por que perseguir afasta, você precisa olhar de frente para uma coisa que a sua mente faz o dia inteiro sem te pedir licença. Ela mede distâncias. A todo momento, existe dentro de você uma régua invisível, com duas marcas. Numa ponta, onde você está. Na outra, onde você acha que deveria estar. E o espaço entre as duas marcas tem um nome. Insatisfação. Repare que engenhoso é esse mecanismo. No instante em que você define uma meta de felicidade, você criou, no mesmo gesto, uma medida da sua infelicidade atual. Se ser feliz é ter 1 milhão, cada dia sem 1 milhão vira uma prova diária de que falta. Se ser feliz é encontrar alguém, cada noite sozinho vira um veredito. O escritor Mark Manson resumiu isso numa frase que merece ficar na sua parede. Perseguir uma coisa apenas reforça o fato de que ela te falta. Quanto mais desesperadamente você quer ser rico, mais pobre e mais indigno você se sente, independente de quanto dinheiro você realmente tem. Leia de novo. Independente de quanto você tem. Porque a régua não mede o seu saldo. Ela mede a distância entre o saldo e o desejo. E quem controla o tamanho do desejo não é o mundo. É você. Ou melhor, é uma coisa dentro de você que talvez não seja exatamente você. No século XIX, um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer olhou para esse mecanismo e chegou a uma conclusão sombria e brilhante. Ele disse que por trás de todos os seus desejos existe uma força única, cega, incansável, que ele chamou de vontade. A vontade não quer nada específico. Ela só quer, continuamente, sem direção final. Você acha que quer o carro, o cargo, a pessoa, mas quando consegue, repare no que acontece. Uma satisfação curta, uma espécie de suspiro, e então a régua se recalibra sozinha e aponta para o próximo alvo. Schopenhauer escreveu que todo prazer intenso é um erro e uma ilusão, porque nenhum desejo atingido dá satisfação duradoura. Você já viveu isso. O celular novo que virou paisagem em 2 semanas. A promoção que virou rotina em 2 meses. O relacionamento dos sonhos que virou fonte de novas exigências. Não é ingratidão sua. É o desenho da máquina. A máquina não foi feita para chegar. Ela foi feita para correr. E aqui a lei reversa mostra o seu segundo andar. Mais profundo e mais desconfortável. A sua mente só persegue porque decidiu, em algum momento que você nem lembra, que o momento presente não basta. Que o agora é um lugar de passagem, um corredor entre você e a vida de verdade, que começa depois. Depois do diploma. Depois da casa própria. Depois que a ansiedade passar. Você trata cada instante como um meio, e aí se espanta de a vida inteira parecer um meio sem fim. A insatisfação não é um acidente no caminho da sua busca. Ela é o combustível da busca. E a busca, por sua vez, fabrica mais insatisfação, porque cada passo de perseguição reafirma para o seu cérebro a mensagem de fundo. Falta, falta, falta. É um motor que gera a própria gasolina que consome, girando em falso dentro do seu peito. Agora aplique isso ao alvo mais alto de todos,
a felicidade. Alan Watts fazia uma pergunta desconcertante. Você sabe o que você realmente quer? Não a lista de coisas, o que está por trás da lista. E ele respondia que não. Você não sabe, por duas razões. A primeira, porque você já tem. A segunda, porque o olho não pode ver a si mesmo, o fogo não pode queimar a si mesmo, a faca não pode cortar a si mesma. O que você procura é o próprio fundo de onde a procura parte. Por isso toda caçada à felicidade tem algo de cachorro correndo atrás do rabo. O movimento é sincero, o esforço é real, e o alvo gira junto com o caçador. Se isso parece abstrato demais, desça para o concreto. Pense na pessoa que quer desesperadamente ser interessante numa festa. Cada frase que ela diz passa antes por um tribunal interno. Será que sou inteligente? Será que perceberam meu nervosismo? Ela está tão ocupada monitorando o efeito que causa, que não sobra ninguém dentro dela para simplesmente conversar. O esforço para parecer interessante é exatamente o que a torna tensa, artificial, esquecível. Enquanto isso, no outro canto da sala, alguém que desistiu de impressionar conta um caso qualquer, que de si mesmo, e todo mundo quer ficar perto. A diferença entre os dois não é talento social. É que um está se debatendo na água, e o outro está boiando. Pense no sono. De novo, porque não existe exemplo mais honesto. O sono é um processo que o seu corpo sabe executar sozinho, desde antes de você ter memória. A única coisa capaz de impedi-lo é uma mente que resolve supervisionar. Deitar e tentar dormir é colocar um fiscal de obras para vigiar uma flor abrindo. A vigilância é incompatível com o processo. E pense, por fim, no amor. Quem nunca viu, ou viveu, a matemática cruel do afeto? A pessoa que se agarra, que cobra resposta, que precisa de prova diária, vai espremendo o outro até o afeto escorrer por entre os dedos. Não porque amor exija indiferença, mas porque desespero é um pedido que ninguém consegue atender. A carência diz ao outro, sem palavras, que ele não é um parceiro, é um remédio. E ninguém quer ser remédio. Então recapitule o mecanismo, peça por peça. A régua mental transforma toda meta em medida de falta. A vontade recalibra a régua a cada conquista, garantindo que a chegada nunca chega. E a perseguição em si reforça, a cada passo, a sensação de insuficiência que a motivou. Esse é o motor de fundo da sua inquietação. Não é o seu chefe, não é o seu saldo, não é o seu estado civil. É a arquitetura da própria busca. E se a arquitetura da busca é o problema, a saída não pode ser buscada. Existe uma história sobre um lago de água turva. Um discípulo quer ver o fundo do lago, e a água está barrenta, cheia de lodo suspenso. O que ele faz? Ele mexe na água, passa as mãos, tenta afastar a sujeira, agita, filtra, se esforça. E cada movimento levanta mais lodo. Quanto mais ele limpa, mais turva a água fica. O mestre então diz a única coisa que há para dizer: deixa a água em paz. E o discípulo senta na margem, e espera, e não faz nada. E o lodo, sem ninguém para agitá-lo, desce lentamente por conta própria. E a água clareia sozinha. E o fundo aparece. Essa história tem 2000 anos e descreve com precisão o que a sua mente faz todas as noites. A água turva são os seus pensamentos, a sua ansiedade, a sua insatisfação. O mexer na água são as suas tentativas de consertar e sua força, o controle, a ruminação, a autocobrança, os 3 aplicativos de meditação que você baixou e abandonou. E a margem do lago é o lugar onde você quase nunca senta. A tradição que produziu essa história, o taoísmo, tem uma palavra para a arte de sentar na margem. Wu Wei costuma ser traduzida como não fazer, e é a pior tradução possível, porque sugere preguiça, passividade, desistência. Wu Wei não é não fazer nada, é não forçar. É a ação que acompanha a correnteza em vez de brigar com ela. O carpinteiro experiente que corta a madeira no sentido da fibra, sem violência, e corta melhor do que o aprendiz que sua e lasca tudo. O motorista que dirige há 30 anos e não pensa em dirigir, flui pelo trânsito enquanto conversa. As suas melhores ações da vida, aliás, aconteceram assim, e você sabe.
Aquele dia em que o trabalho rendeu como mágica. Aquela partida em que o corpo jogou sozinho. Aquela conversa em que as palavras certas vieram sem ensaio. Nenhum desses momentos foi fabricado pelo esforço tenso. Todos aconteceram quando o fiscal interno tirou folga. Lao Tse, no Tao Te Ching, descreve o sábio com frases que parecem charadas. Ele não acumula, e por isso tem em abundância. Ele não compete, e por isso ninguém consegue competir com ele. Ele não se exibe, e por isso brilha. 25 séculos depois, do outro lado do mundo, Alan Watts pegou essa sabedoria e apontou para a ferida moderna mais funda de todas: a nossa obsessão por segurança. Watts escreveu um livro chamado A Sabedoria da Insegurança, e a tese central dele é uma aplicação direta da lei reversa. Quanto mais você exige que a vida seja segura, garantida, previsível, mais inseguro você se sente. Porque a vida é, na sua natureza, movimento e mudança. Exigir segurança dela é exigir que o rio pare de correr. E aí você constrói represas, contratos, seguros, plano de 5 anos, rotinas blindadas, e a cada represa nova sua ansiedade aumenta. Porque agora existe mais coisa para dar errado, mais coisa para vigiar, mais coisa para perder. O apego à segurança é a fábrica da insegurança. Quem precisa de garantia absoluta antes de viver, não vive. Fica na sala de espera da vida, conferindo a fechadura. E Watts vai mais fundo, no ponto que machuca. Ele diz que essa busca por segurança é, no fundo, a tentativa de proteger uma coisa que não existe do jeito que você pensa. Um eu fixo, separado do resto, uma ilha chamada você que precisa ser defendida da correnteza. Mas você não é uma ilha na correnteza. Você é um movimento da própria correnteza. Um redemoinho que a água faz. O redemoinho tem forma, tem identidade, dá para apontar para ele. Mas ele não é uma coisa separada do rio. Ele é o rio, rodando. Tentar congelar o redemoinho para ele nunca mudar, não é proteção. É a única maneira de destruí-lo. Agora, traga tudo isso de volta para o chão da sua vida. Porque filosofia que não desce para segunda-feira é decoração. O que significa, na prática, deixar a água clarear? Na ansiedade, significa parar de lutar contra ela. Você já reparou no que acontece quando a ansiedade chega e você declara guerra? Coração acelera. Você percebe, se assusta com a própria aceleração. O susto acelera mais. Você tenta se acalmar à força. Não consegue, e o fracasso da tentativa vira novo motivo de pânico. É o afogado se debatendo. A alternativa não é gostar da ansiedade. É pará-la de alimentar. Sentir o coração acelerado e dizer: tudo bem. Isso é o meu corpo fazendo o que corpos fazem. E continuar respirando, sem transformar a sensação em emergência. Aceitar uma experiência negativa é uma experiência positiva. Lutar contra uma experiência negativa é sofrer 2 vezes. Uma pela dor, outra pela guerra contra a dor. Na insônia, significa desistir de dormir. Parece piada, mas é protocolo clínico hoje em dia. Deite para descansar, não para dormir. Descansar está sob seu controle, dormir não está. Entregue o corpo ao colchão como quem boia, sem meta, e o sono, sem ninguém vigiando a porta, entra. No relacionamento, significa soltar a mão fechada. Amor não morre por falta de aperto. Morre por excesso. A mão aberta é o único lugar onde outra pessoa consegue permanecer sem sufocar. E na sua relação com você mesmo, significa aposentar o fiscal. Aquela voz que monitora seu progresso espiritual, que pergunta toda noite se você já está mais calmo, mais curado, mais evoluído. Essa voz é o lodo. Cada verificação agita a água. Você não precisa se vigiar para melhorar. Precisa, talvez pela primeira vez na vida, se deixar em paz por tempo suficiente para o fundo aparecer. Mas atenção, porque neste exato ponto a lei reversa chega na sua fronteira mais perigosa. A fronteira onde sabedoria vira desculpa. Se soltar é a resposta. Então, para que trabalhar? Para que treinar? Para que lutar por qualquer coisa? Se a água clareia sozinha, por que não largar tudo e esperar na margem para sempre? É a pergunta certa. E a resposta honesta é a parte deste vídeo
que quase ninguém te conta. Vamos ser honestos um com o outro, porque é isso que separa este canal de vídeo de fantasia. A lei reversa não é uma lei universal. Ela tem um território onde funciona e um território onde ela falha completamente. E confundir os dois territórios arruína vidas nas duas direções. Existe o tipo de pessoa que nunca ouviu falar em soltar e vive travada de tanto apertar. E existe o tipo que usou o soltar como anestesia, largou os estudos, largou a saúde, largou os projetos e chama a própria deriva de sabedoria oriental. Os dois estão afogando, um por excesso de braçada, o outro por ter parado de nadar no meio do oceano. Então, onde passa a fronteira? Aqui. O esforço funciona no mundo externo, sobre processos que obedecem a causa e efeito mecânicos. Quer correr uma maratona? Não existe entrega, não existe UV, não existe mantra que substitua os meses de treino. Quer aprender um idioma, construir um negócio, sair das dívidas? Esforço, repetição, disciplina. O mundo externo respeita quem empurra. Esse canal já disse isso em vídeo sobre disciplina e vai continuar dizendo, porque é verdade. A lei reversa nunca foi um argumento contra o trabalho. Watts nunca disse que você não deve ter metas nem ambições. O que ele disse é mais fino e mais preciso. O esforço falha no mundo interno, sobre estados que só existem quando não são forçados. Sono, calma, espontaneidade, confiança, prazer, amor, felicidade. Tente listar uma única dessas coisas que tenha vindo até você por ordem direta da sua vontade. Você pode construir as condições para elas, mas não pode fabricá-las à força. São como a chegada de um pássaro na varanda. Você pode plantar a árvore, pode espalhar as sementes, pode ficar em silêncio, mas não pode agarrar o pássaro no ar e obrigá-lo a pousar. O agarrão é exatamente o que o espanta. A fórmula, então, fica assim, e ela cabe num bolso. Esforço nas condições, entrega no resultado. Faça a sua parte no mundo com toda a disciplina que você tem, e depois solte a exigência de que o mundo te pague na moeda exata da sua expectativa. Treine, e solte o resultado da prova. Trabalhe, e solte a obsessão pelo reconhecimento. Cuide de quem você ama, e solte o controle sobre o que essa pessoa sente. Deite na cama cansado do dia bem vivido, e solte até a exigência de dormir. É o arqueiro que aprende 10.000 horas a técnica do arco, e no instante do disparo, solta. Não só a flecha, solta a ansiedade pelo alvo. Os mestres de arco e flecha do Japão diziam que o tiro perfeito acontece quando a flecha parte sozinha, sem que o arqueiro decida. 10.000 horas de esforço, coroadas por um instante de não esforço. Isso é o desenho completo da coisa. Agora deixa eu te mostrar o último andar dessa ideia, o mais alto. Lembra da pergunta de Watts, lá do começo? Você não sabe o que quer, por duas razões. A segunda era que o olho não vê a si mesmo. Mas a primeira era ainda mais estranha. Você não sabe o que quer porque você já tem. Pensa no que isso significa. Toda a sua caçada, todos os anos de corrida, partiram de uma premissa que você nunca auditou. A premissa de que falta algo. E se a premissa estiver errada, não no sentido açucarado de que a sua vida é perfeita, ela não é, e as suas contas continuam vencendo, mas neste sentido preciso, o de que a capacidade de estar em paz agora, neste minuto, nesta cadeira, com os problemas ainda sem resolver, nunca esteve na loja, nunca esteve no futuro, nunca esteve na mão de outra pessoa. Sempre esteve no único lugar onde você nunca procurou, porque estava ocupado demais procurando. O momento presente não é o corredor para a sua vida de verdade. Ele é a sua vida de verdade. É o único pedaço dela que existe de fato. O passado é memória, o futuro é ensaio. E enquanto você mora nos dois, o único tempo real passa vazio, esperando o morador. A água já sustenta você. Sempre sustentou. Você é que não percebia, porque estava se debatendo demais para sentir. Watts resumiu tudo numa frase que serve de fecho. Para este vídeo e talvez para muitas noites da sua vida. O mistério da vida não é um problema a ser resolvido. É uma realidade a ser experimentada. Você passou anos tratando a sua existência como um problema de matemática, uma equação que
resolvida, liberaria enfim a felicidade no final. Mas a vida não é uma equação. É uma música. E ninguém dança uma música para chegar ao final dela. Se o objetivo fosse o fim, os melhores compositores escreveriam só o último acorde. O sentido da dança está em cada passo. O sentido da música está em cada nota. E o sentido da sua vida está exatamente onde você está agora, neste instante, ouvindo isso. Então hoje, quando você deitar, faça um experimento. Não tente dormir. Apenas descanse. Não tente silenciar a mente. Apenas deixe o lodo baixar. Não tente ser feliz. Apenas repare, com atenção de margem de lago, no que já existe em volta quando ninguém está mexendo na água. Pode ser que nada aconteça. Pode ser que, pela primeira vez em muito tempo, você flutue. Se este vídeo mexeu com algo em você, escreve nos comentários apenas isto. A água vai ser o nosso código, e eu vou saber exatamente o que você quis dizer. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque toda semana a gente mergulha nas ideias grandes demais que a maioria evita, sem pressa e sem anestesia. E se alguém que você ama vive se debatendo, manda este vídeo para essa pessoa. Às vezes a coisa mais próxima do amor é ensinar alguém a boiar. Até o próximo mergulho.